Bom dia, hoje a minha convidada é a minha mentora, minha professora de yoga, G. Eugênio, e ela vai falar sobre a visão da yoga, de toda essa ciência milenar que ela estuda. Através dos chakras, ela vai falar sobre o sistema endócrino e a diabetes, porque o nosso corpo produz esse excesso de glicose, ou também porque o nosso corpo não metaboliza de uma forma equilibrada. Bom dia, mulheres lindas que já chegaram. A minha mentora já chegou também. Então, G, se você quiser pedir para participar, já pode entrar. E esse olhar que a gente vai trazer hoje é um olhar diferenciado, não é aquele olhar que a gente aprendeu da forma tradicional, que o sistema endócrino produz a glicose e isso faz a gente ficar doente e a gente vai ficar nesse sintoma para sempre. Esse para sempre, ele depende da nossa postura. E a visão dos chakras, esse conhecimento milenar que a G traz, ele traz um olhar totalmente diferente. Quando eu entendi um pouquinho daquilo que ela explica, daquilo que ela faz, eu senti de chamar ela para uma live, e deu certo hoje, dela trazer esse conhecimento também para as minhas colegas diabéticas que querem sair desse medo da diabetes, encontrar um caminho mais leve de fazer essa jornada aqui na Terra, né? Então ela tem uma proposta muito interessante, o Instagram dela também, para quem não segue ainda, podem seguir e acompanhar tudo que ela traz todos os dias nos stories. Todos os dias tem conteúdo novo. Para mim, sempre acrescenta bastante. E só o jeito dela ser aquela pessoa calma, aquela pessoa que transmite paz, transmite força ao mesmo tempo, faz já eu me desafiar a fazer um pouco diferente a cada dia. Ela me desafia de fato também como mentora. É uma pessoa muito querida, muito boazinha, mas quando precisa dizer a verdade, ela fala. Então ela já despertou muito em mim essa postura, sair da postura de vítima, de impotência e fazer a força surgir, transformar o nosso sintoma em potência. Então, desde março do ano passado, fevereiro do ano passado, que eu me conectei a ela e estou acompanhando o trabalho dela e vejo o quanto ela me influenciou. Então, G, eu não vi o teu convite, se quiser pedir para participar. Elvira, Lilian, Gisélia, todas as mulheres, Luana, todo o pessoal, Silene, pessoal da comunidade das diabéticas e também da comunidade Novo Olhar para os Sintomas, que tem esse delay que sempre dá na gravação, e agora também dá uma falha. Olá! Olá, muito bem-vinda, e te agradeço muito, G, porque você entrou para cobrir uma ausência de uma outra mulher, que também era uma colega minha, já convidada do ano todo. Então, esse foi assim muito, eu digo assim, a providência divina está sempre atenta, sempre fazendo o melhor acontecer. Aí deu certo de você ter uma vaga na tua agenda, né? Então, o universo sempre conspira a nosso favor quando a gente se permite fazer um caminho um pouco menos no controle. Tudo isso que você me ensinou já, soltar um pouco a força e caminhar um pouco mais na leveza e fazer as coisas acontecerem, né? E elas acontecem, né? No tempo certo. Não no tempo nosso, porque nós diabéticas queremos tudo para ontem e queremos que aconteça no nosso jeito. E essa força não funciona, né? Então a gente fica se sabotando, fica querendo fazer o impossível. Então se apresente, depois a gente vai. O pessoal também que está aí pode fazer perguntas dentro do tema. Sei que a G responde bem pontual, bem certeira, né?
Muito obrigada, Silvina, pelo convite, pela confiança, né, de me ter como sua mentora na sua jornada. Isso é, assim, uma grande honra poder compartilhar de tudo que eu busquei, de tudo que me beneficiou. E o que me deixa feliz também é o como você relata que muitas coisas que eu ensino e compartilho auxilia quem está nessa jornada de entendimento e da busca da cura ou de como administrar a diabetes. E eu ouvi você falando agora que a sua live na sua agenda era com outra pessoa e daí deu certo de me encaixar. Isso é porque o seu campo está abundante. Então, o universo reorganiza para quem está disponível e isso é mérito seu, porque quando a gente tem mentores e mentoras, por mais que eles entreguem e façam a parte deles, nós, enquanto mentorados, precisamos ter essa postura de receber, de deixar fluir também o novo, né? Porque a gente busca algo de novo, mas se persistir naquela mesma tentativa de sempre nos mesmos padrões, nada muda. E eu não sou muito entendedora de diabetes, apesar de eu ter na minha família histórico de diabetes, né? A minha bisavó materna, por exemplo, né, o motivo dela ela falecer, eu vi ela falecendo na minha frente, né? Ela esperou a minha avó materna chegar, e aí eu, a minha mãe e uma outra tia que passamos buscar a minha avó materna, e ela esperou essa filha chegar para ela partir. Ela tinha já amputado uma perna, né? Então na minha linhagem do feminino tem esse padrão. E não à toa que você foi atraída para o meu campo. E eu fico muito grata o quanto Deus realmente nos coloca, né, nesse caminho. Tem um bichinho intruso aqui. Aqui não é o seu lugar. Enfim, que ele nos coloca para infinitas possibilidades, né? Porque eu jamais imaginaria uma especialista buscando caminhos alternativos para diabetes, me encontrando e vendo o quanto isso traz solução. E então, para quem não me conhece, eu sou a Gesana Eugênio, é G, e estou nesse caminho de autoconhecimento há 19 anos. As ferramentas que me trouxeram até aqui hoje foram o yoga, o Ayurveda, que é a ciência da longevidade, também originada na Índia, que caminha lado a lado a filosofia do yoga. Então, o yoga é uma filosofia e também tem a parte prática, que ao longo desses anos, em 2019, eu tive um despertar de criar uma forma de praticar o yoga de uma maneira que ficasse claro o objetivo de cada aula. E foi onde eu estruturei sequências de prática com as técnicas de respiração, postura para cada chakra. E é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. E o Ayurveda nos faz entender aquilo que nos faz bem enquanto interação com a natureza externa. Eu vou bebendo água na nossa live porque eu ando muito no ar-condicionado e minha garganta tá ficando seca. Sim. E essa visão que você traz da Ayurveda também, eu já sabia que existia, mas eu não tinha tido essa simplicidade que você traz na prática, né? Então, na tua mentoria, no teu trabalho, você mostra muito quanto de fato isso faz sentido da pessoa que não tem essa conexão com a... Porque a Ayurveda é uma ciência milenar que mostra a longevidade, né? E o diabético, ele está muito no hoje, ele não consegue ver, por exemplo, até eu decidir viver até os 90 anos com saúde, demorou um pouco, né? Porque eu só via o hoje, eu só via o ontem, eu só via o problema. Eu não conseguia focar para frente, né? E quando você trouxe essa ciência, eu disse, nossa, é possível a gente encontrar esse caminho da leveza através de hábitos mais saudáveis, hábitos simples, né? E a ideia do Ayurveda é que você entendendo o como que os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e o espaço, estão no seu corpo, na sua fisiologia, vai refletir na sua mente também. O quanto você interagir com alimentos, e daí entre os 5 sentidos,
que vai te trazer longevidade, né? A ideia e então, ao longo da jornada, também encontrei o Reiki, que é essa conexão com a energia mais sutil, que tem tudo a ver com os chakras, né? Porque eles estão na nossa anatomia sutil, que o yoga nos apresenta. E depois, caminhando, encontrei a visão quântica para a gente entender como mudar a nossa realidade, que tudo é energia. E por fim não, porque a gente nunca para de aprender, né, enquanto está aqui nessa vida, mas as constelações familiares. E foi onde eu criei esse método que eu faço a junção, a correlação de cada um dos 7 chakras com as leis sistêmicas das constelações. E quando a gente olha para essa anatomia sutil dos chakras, se a gente estudasse só isso, já seria maravilhoso. Eu sei que tem várias fontes para várias culturas e para vários tipos de pessoas, mas quando a gente percebe que essa anatomia sutil, onde nós temos a energia vital que move esse corpo físico, e que ali ao longo da nossa coluna nós temos 7 centros energéticos principais e que eles estão ligados com cada glândula endócrina, olhando para a potência de cada um deles, a gente já consegue ter ferramentas o suficiente para estudar sobre a nossa natureza humana, sobre o que não está fluindo na nossa vida, né? E o como que a gente pode melhorar, o como que a gente pode harmonizar a nossa existência humana. Então, basicamente, essa é a minha apresentação, um pouquinho dos chakras, que a gente vai falar mais. Nossa, foi uma apresentação que já nos motiva a querer ficar mais perto de você, né? Então, não sei se você quer, você deu uma breve introdução ali sobre o seu livro, que, por exemplo, se a pessoa é um caminho, né? Que a pessoa pode encontrar mais conexão com o teu trabalho, né? Que você lançou esse livro recente também, né? Ah, deixa eu pegar ele aqui, peraí. É isso, se você quiser trazer isso, porque às vezes a pessoa não tem tempo ainda de fazer yoga, ainda não tem tempo de começar, ainda não está na agenda hoje, né? Então explica um pouco sobre o que você colocou nesse livro, enquanto isso eu vou escrever aqui a pergunta que não quero calar aqui. Ah, sim. Então, esse livro, ele vem sido construído nos últimos 3 anos, né? Porque eu criei esse método em 2019, apliquei, ajustei nas minhas clientes de Balneário Camboriú e aí chegou um momento que eu comecei a escrever, aí eu escrevia, voltava, né? Então ele é um conteúdo vivo. Aqui tem uma fundamentação sobre o yoga, filosofia e prática, sobre a abordagem sistêmica das constelações para a vida e para os negócios. E tem muitas técnicas, tem exercícios com questionários, perguntas, enquete, tem histórias como exemplo do que eu já atendi, com nomes fictícios, mas para as pessoas entenderem, às vezes vai encaixar muito parecido com a história dela. E estão aqui as posturas do yoga também, para quem quiser iniciar uma experiência por aqui. Depois tem a plataforma, onde a Silvina é uma yogini da comunidade Flip. É um livro para se ter como um guia de autoconhecimento, né? Não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento para tocar o coração, tem várias sugestões de exercícios para colocar em prática mesmo. E está disponível para venda, né? Seguidores e seguidoras da Silvina podem comprar. Estou aguardando o meu chegar, né? Tá no correio já? Chegar no correio. Olha que maravilha. Agora comecei a trabalhar fora, de repente o correio chega, eu não estou em casa, mas eles me avisam, né? Ah, sim. Aluguei meu espaço aqui na cidade, né? Então nem sempre estou em casa recebendo. Mas então, eu coloquei a pergunta aqui, você consegue visualizar toda ela? Ficou meio extensa. Acho que é legal você falar, porque tá pela metade aqui. É uma coisa assim que me conectou ao teu trabalho bem forte lá no começo, quando você começou a falar sobre os chakras e quando você falou sobre o base,
explicou o chakra base, nossa, aquilo me foi assim, meu, é isso que nós diabéticos precisamos entender, primeiro mentalmente, porque nós somos muito racionais, apegados à nossa mente, né? Mas assim também aprender a desbloquear, porque nós vivemos na sobrevivência. Porque a sobrevivência, o medo pela sobrevivência, a medicina germânica provou isso, né? O medo de não sobrevivermos faz o nosso corpo produzir muita glicose ou muita insulina. Então, é o medo pela não sobrevivência que causa a diabetes. Esse é o que o Dr. Hammer descobriu, né? Então, o que acontece no nosso metabolismo, que a ciência, a medicina convencional fala que o metabolismo produz todo esse excesso, né? Mas o que acontece através da visão dos chakras, né? Porque o nosso chakra base entra em desequilíbrio. O que está por trás disso? Eu sei que na mentoria você trabalhou isso bastante, né? Uhum. E como você pode... Eu sei que você também consegue explicar isso de uma forma simples, mas estamos todos ouvidos e o pessoal que tiver outras perguntas. Mas para mim, isso foi uma virada de chave. Porque o nosso fígado, o nosso pâncreas, todo o sistema digestivo desequilibra, porque a gente está na sobrevivência, né? Eu entendi isso muito como chakra base, da sobrevivência mesmo, né? Uhum. Tá, tá certo minha pergunta? Sempre certa. Não existe pergunta errada e certa. Deixar aqui o convite para quem está ao vivo conosco, que faça as perguntas que vocês quiserem. Você falou duas vezes, né, que eu falo de uma forma simples. Sabe que nos últimos anos, quando eu comecei a escrever esse livro, a minha primeira intenção no caderno inicial que eu comecei a colocar o objetivo e tudo mais do livro, né, numa visão assim, bem de metodologia aplicada, que uma professora minha da pós-graduação de yoga foi me orientando, é de que eu queria trazer uma linguagem simples. Né? Pode ver que eu quase não uso as palavras em sânscrito, porque todo o conhecimento do yoga, do Ayurveda, são com as palavras em sânscrito. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, né? Eu acho assim magnífico falar as palavras em sânscrito. No meio do yoga, do Ayurveda, quando eu estava estudando, aprendi muito, as pessoas usam muito, né? Até porque é bonito saber sânscrito. Só que isso distancia a maioria das pessoas, né? Porque num primeiro momento, não é todo mundo que tem um interesse, uma paixão pelo assunto do yoga, do Ayurveda, e quando começa essas palavras, assim, a pessoa se sente mal, ela acaba se distanciando. Então, um dos meus objetivos principais foi deixar as palavras fáceis de entendimento. E a nossa mente ocidental já complica o suficiente. Então, quanto a gente puder simplificar, melhor, eu penso assim. Sim. Agora, a sua pergunta, Silvina, a gente pode. Me veio assim um olhar que, para mim, hoje é inevitável separar a mentalidade sistêmica da visão dos chakras, né? Porque nós temos os nossos centros energéticos, só que é importante lembrar que nós carregamos no nosso corpo físico o DNA, tá? Da nossa ancestralidade. E nós temos um campo de informação, o campo morfogenético, tem todas essas informações da nossa ancestralidade. E que esse DNA interage com o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil, né? Então, 90% do DNA é energia, só 10% é matéria que a gente enxerga. Vamos imaginar esse grande campo, né? Campo de informação, o campo do DNA e o nosso corpo físico e essa anatomia sutil dos chakras. Esses chakras, cada um estão ligados com uma glândula endócrina. Então, cada glândula vai trazer aspectos do nosso corpo físico, mas emocionalmente também, porque o nosso humor está muito associado aos nossos hormônios. É só lembrar que a maioria das pessoas sabem quando uma mulher está em TPM, né? Quando a mulher está grávida, como muda, ou quando o homem está com a testosterona elevada. Então, os hormônios mexem
com a expressão da nossa alma, com a expressão da nossa personalidade. O que acontece, né? Numa visão de epigenética, que é nada mais, nada menos a gente trazer uma carga genética, mas somente as informações que ressoarem com o ambiente que nós estamos tendo é que irão se manter despertos, funcionando. Se o ambiente não é favorável, não acorda alguns dos nossos genes, eles não vão agir, eles ficarão dormindo. E aí, o que a gente precisa entender? Se nós estamos falando de sobrevivência relacionada à diabetes, nossos ancestrais passaram por momentos de luta e fuga muito mais latente do que nós, né? Era algo real, era um perigo eminente, mas era real, né? O perigo de realmente perder a vida em guerras, de ter que abandonar toda a sua vida e vínculos em um país e ir para outro país sem a certeza de nada, né? A mudança de moedas na economia, né? A política, a injustiça, tudo isso estava o tempo todo bombando ali, bombeando. Era de sobrevivência mesmo de fato, né? E hoje a gente vive com esse medo de não sobreviver, como se vai faltar comida, vai... Todos esses gatilhos, eles não são mais reais. Mas a gente vai chegar nisso. Isso. Né? A gente vai chegar nesse ponto. Só que é interessante perceber como uma constelação pode ajudar, por exemplo, a pessoa a entender a origem disso. Onde na história dela começou essa marca tão forte do medo de não sobreviver. Por quê? Porque isso gera um padrão de comportamento, uma rede neural que vai fazer com que module os genes. E o como o DNA vai funcionar é o como a alma vai ter meios de se expressar se não for feito nada de diferente. E lá no chakra raiz, onde nós temos a conexão com a terra, então quando nós estamos com os pés no chão, nós nos sentimos estáveis e seguros, né? Do que se a gente estiver pendurado em algum lugar, a gente não está estável nem se sentindo seguro, né? Então nós temos todos esses aspectos do primeiro chakra, né? Estabilidade, segurança, pertencimento, fartura, porque se a gente for pensar, as raízes, elas estando em terra fértil, elas irão gerar frutos, né? Essa árvore vai crescer, ela vai seguir o ciclo natural da vida. Ela não vai ficar pensando, ai, será que eu vou dar fruto? Não. Ela confia, né? Então, ela confia, só que ela está em terra fértil. Então, já fica aqui uma reflexão. Será que você está em terra fértil hoje na sua vida? Porque o ambiente ao seu redor favorece você expressar algumas informações e outras não, de todo esse campo que eu expliquei antes. Então, essa terra fértil é necessária. E depois, o como que você alimenta as suas raízes. Como que é a sua interação com as suas raízes. Então, eu estou fazendo a analogia da árvore, mas é importante a gente pensar que tudo isso está relacionado às nossas raízes, às nossas origens. Sim. Né? Você falou do ambiente, né? O ambiente hoje ensina a gente a cuidar das folhas, do externo, só daquilo que aparece. Nem do tronco a gente não cuida muito de forma verdadeira, né? Então o ambiente nos motiva a toda hora, nos impulsiona, todo mundo vendendo, oferecendo coisas para cuidar das folhas. Eu trabalho isso muito na comunidade, olhar para a nossa raiz, porque a nossa diabetes vem da nossa falta de conexão com a nossa terra, com a nossa raiz mesmo, né? E a medicina germânica se aplica para plantas, animais e pessoas, né? Então, usar a árvore como analogia é correto. Uma árvore que está plantada no meio de um banhado,
ela não vai estar com a mesma energia de força do que uma árvore que está numa terra que cresceu vagarosamente, né? Então, aquela pessoa que precisou crescer muito rápido, muitos diabéticos têm esse padrão, quase todos, precisaram ser adultos com 5, 6 anos, né? Então, qual é a raiz que cresceu ali? A raiz ficou danificada, né? Precisou ser aquela árvore que hoje em dia está muito na moda, aquela árvore da folha enorme e que é bem brilhosa, bem bonita, né? Então, e a gente não aprendeu a cuidar da nossa raiz. E hoje a gente continua cuidando só das folhas, né? Da aparência, né? Então, retomar a cuidado da nossa raiz é o caminho da volta, da solução da diabetes, né? Então, por isso que eu senti de te chamar e Exato. continua. Bom, e aí seguindo essa visão assim dos chakras, não sei se eu respondi a pergunta, né? Porque eu comecei a falar ali da parte da constelação. E, e essa é uma visão bem importante, porque nós temos os nossos chakras, mas nós temos um pertencimento. Então é importante pensar nisso, né? Que nós temos uma história. Você falou algo muito interessante, que é se nós olharmos para as nossas raízes, a gente vai confiar mais de que nós temos recursos para essa sobrevivência. E a gente vai adquirindo a clareza para entender o que nós precisamos mudar no ambiente que nós estamos, ou mudar de ambiente. E com isso a gente busca aquilo que a gente precisa. Então, ficar paralisada e ficar só nessa dinâmica do medo pela sobrevivência vai aumentar provavelmente os sintomas da diabetes, né? Porque é um ciclo que se repete. E aí, quando a gente olha para a nossa vida com esse entendimento de que a gente tem uma raiz, então você falou dessa planta, né, da folha verde viçosa, tem aquela folha que ela é quase de banana Uhum, e que muitas também. vezes ela dura algum tempo na água. Só que Uhum. a folha bonita na água, ela não vai mais Produzir. produzir. Ela vai durar por um tempo ali na água. E aí voltar para as nossas raízes é se conectar com essa estabilidade que já está disponível se nós buscarmos. Porque é importante lembrar que a gente está aqui para evoluir, né? Então a gente não está aqui a passeio também. Apesar de que é muito bom ter o equilíbrio e necessário de buscar o crescimento das nossas responsabilidades e desfrutar. E o que me parece é que quando a gente olha para esse quadro clínico de diabetes com essa visão da medicina germânica, a pessoa não se permite desfrutar, porque se ela está com medo de não ter a sobrevivência, como é que ela vai desfrutar da vida? Ou seja, isso distancia cada vez mais ela da certeza de que ela tem conexão com uma fonte inesgotável da abundância, que é essa fé em Deus. E para ter essa fé em Deus, não é possível só com uma racionalidade, que é um dos aspectos que você relatou aqui no início da live. É necessário para o sentir. Sim, Conecta com sempre. o sentir, a gente consegue perceber o fluxo da vida, essa fonte inesgotável, e aí sair da resistência, da teimosia, porque muitas vezes daquela forma que está sendo buscada não é o que o campo da abundância divina tem para Sim. cada pessoa. Quando você fala da abundância, da abundância, né? O conflito que causa a diabetes é o conflito da falta do bocado, né? Então, é a sensação de nunca ter o suficiente. E isso interfere diretamente com o nosso metabolismo, né? Então, você come algo, você ingere algo, tanto isso se aplica para um curso como para um alimento, mas você continua com a sensação de falta, né? Então, hoje de manhã a gente estava trabalhando isso na comunidade dos diabéticos, né?
o que essa sensação de falta faz com a nossa vida abundante. A gente continua buscando sempre mais e a gente não percebe o quanto a gente já tem, né? Então a gente fica sempre buscando mais, eu não tenho o suficiente, e por isso também está muito relacionado com as pessoas que têm problema na tireoide, porque a tireoide faz a pessoa ficar mais acelerada para buscar mais, porque a sensação da pessoa que tem problema, alteração na tireoide é eu não sou rápida o suficiente, né? Então eu preciso ser mais rápida porque eu preciso buscar mais bocado, né? Então, todo o nosso sistema digestivo, todo o nosso metabolismo desequilibra. Se eu tenho essas crenças, o meu mental trabalha isso, né? Então, eu buscar o que de fato eu preciso mais, o que de fato está fazendo falta na minha vida. Isso você trabalha muito na tua mentoria comigo, né? Sempre a gente está, você está sempre batendo o que você pode fazer hoje para sair dessa ansiedade de ter que fazer tudo. Por que a gente se perde num estresse constante? E a diabetes está muito relacionada com esse estresse constante do corpo. A gente não relaxa nem para dormir, por isso que a gente acorda com hiperglicemia. Nem dormindo a gente não consegue. Por isso que também te chamei, né? Falei, a G ensina, ela trabalha para a gente relaxar antes do sono, porque senão no outro dia vou já acordar estressada de novo com as mil coisas que eu tenho que fazer. Ó, sempre eu tenho o que, né? É a falta. A gente adota palavras que remetem àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente sente, né? Então, o sentir, o pensar é tão conectado em nós diabéticos que precisa ser gradativa nessa evolução, Uhum. essa nossa saída da sobrevivência. A gente pode deixar aqui, né, uma maior contribuição para quem está seguindo e que te acompanha. O que você pode fazer para equilibrar o primeiro chakra? Né? Treinar o aterramento. São coisas simples que, se você fizer, vai ter efeito. Né? O que mais distancia de resultados é ficar no pensamento e não fazer, por mais simples que seja. E você vai ficar em pé ou sentada com os pés no chão, e você vai ancorar os pés no chão, você vai fechar os olhos e vai visualizar dos seus pés saindo raízes energéticas. Né? Pode ser da cor vermelha, como eu uso, que é a cor do primeiro chakra, que fica no assoalho pélvico. Né? Então, são as nossas necessidades primárias. Então, por mais glamourosa que seja a pessoa, todo mundo tem as necessidades fisiológicas, né? Porque é muito primitivo, isso é do ser humano. E o primeiro chakra fica no assoalho pélvico, tem total relação com os órgãos genitais e excretores. Então, visualize os seus pés ancorados no chão. E ali você vai respirar só pelas narinas. Se você sentir alguma angústia, você vai soltar pela boca e vai botando para fora. E você vai afirmar que você faz parte dessa criação do divino. Que se você está aqui na Terra, existe um propósito para você estar aqui. E você vai pedir nesse aterramento que esse caminho seja mostrado para você. Ainda mais hoje, numa vida de internet, de milhares de informações que nós recebemos, é fácil distrair a nossa mente e nos perder em meio a muitas informações. E aí, então, você falou, Silvina, uma coisa muito importante, porque a pessoa que tem essa dinâmica de pensar, 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 e o sentir dela não vem da conexão com o momento presente, sentir o momento presente. Ela sente a resposta do pensamento dela, que está em uma corrente contínua de preocupação, né? De medo, de luta e fuga, que é a glândula endócrina, as suprarrenais do nosso corpo físico, está associada ao primeiro chakra. E aí, provavelmente, eu estou fazendo a minha leitura aqui, essa pessoa ela expressa muito pouco, pouquíssimo.
comunica, verbaliza pouquíssimo de todo esse turbilhão que ela pensa e sente, num padrão. Por isso que vira obesidade, né? Então, ela tem então esse desequilíbrio da tireoide que você comentou, né? Porque não necessariamente a pessoa vai ter obesidade, né, Silvina? É É, importante falar. Às vezes a pessoa é magra e tem diabetes, porque é toda essa dinâmica emocional e um padrão disfuncional que o corpo dela está, né? Mas essa questão da tireoide tem relação porque ela não expressa, ela não comunica. Então, uma outra contribuição que eu posso deixar é se nesse primeiro momento falar tudo que está dentro de você é difícil. Inclusive, hoje eu estou iniciando um desafio, o desafio da virada, 21 dias, gratuito no meu Instagram, né? São todas convidadas. O primeiro desafio tem a ver com isso. Comece escrevendo. Escreva tudo que está aí dentro do seu coração, tudo aquilo que você acha que vai ser incompreendido por outras pessoas. Escreva, coloque para fora e depois você vai se dar conta que boa parte do que você escreveu não faz tanto sentido. Porque você está nessa nuvem de repetição desse padrão de luta e fuga, de sobrevivência, de medo, né? E como você vem produzindo memórias com base nesse padrão de comportamento, você vai ter como referência o seu passado, o sofrimento, o medo, a repetição daquilo que você mais teme. Quando você ancora os seus pés, enraiza a sua mente no aqui e agora, você vai para esse sentir o aqui e agora, a vida acontecendo agora, e não esse turbilhão que está dentro de você. E aí depois, com tudo isso escrito e com você mais aterrada, aterrado, você começa a perceber tudo que você escreveu, aquilo que é importante comunicar. Comunicar para as pessoas que você convive, comunicar para as pessoas que você trabalha e perceber o que você pode mudar do seu ambiente. O que no seu ambiente é possível mudar ou qual é o ambiente que você precisa se colocar. Porque por mais que a gente esteja fazendo analogia com as árvores, nós, seres humanos, pessoas, não somos árvores, nós não estamos plantados em um lugar para sempre. Então, a gente pode sim, com essa consciência nova de aterramento, de expressão daquilo que você precisa comunicar no chakra da garganta, que tem a ver com a glândula tireoide, ir para ambientes que irão favorecer quem você deseja ser, para sanar esse medo de luta e fuga, entende? Então, essas contribuições, elas parecem ser muito simples para algumas pessoas, para outras pode ser uau, será que eu consigo? Mas eu deixo o convite já para experimentar, porque o efeito pode ser incrível. Uma vez que você coloca a sua mente numa nova visão e funcionamento, e isso é treino, não é pro dia uma mágica, é um treino diário até que você consiga já existir nesse novo padrão, coisas acontecem. E talvez esse seja o maior medo da pessoa diabética, porque eu acho que se eu fizer realmente vai funcionar, e aí, como é que vai ser, tá? Então é muito a vontade de sair dessa ladainha, desse lamento, desse padrão de sofrimento e fazer algo por você que ninguém mais pode fazer. Que é essa mudança interna, né? A riqueza interior que eu falo aqui no livro, né? Que é para viver o sucesso de maneira sustentável. Essa riqueza interior é algo que só nós podemos criar e desenvolver. Eu mostro um caminho, mas se a pessoa não fizer o que eu sugiro, nada vai acontecer, né? Tem pessoas que até vão me culpar. Eu fiz lá a mentoria com a Gesana e nada aconteceu. Tá, você fez a sua parte, né? Porque eu não posso ir dentro de você e fazer.
E isso é inerente ao crescimento, né? Eu também passo meus sofrimentos aqui, porque eu estou buscando ir para outros patamares e tudo que é diferente num primeiro momento vai assustar um pouco. Mas a diferença é se você paralisa ou se você avança e busca soluções. Às vezes a gente está batendo cabeça de uma forma que tem que ser daquele jeito. E Deus está lá olhando, né, para mim que acredito em Deus. Tá lá olhando, meu Deus, minha filha, vai por ali, ó, ali tá mais fácil, né? Mas a gente quer insistir, então isso vale para todos nós, porque estamos todos numa jornada evolutiva. Então, Todos temos uma raiz diabética de pessoa que teima em fazer do nosso jeito, né? ó, tem perguntas aqui, eu passei para baixo o comentário. A Lilian Granzinoli colocou G, com G, é com J. E quem não tem a tireoide? Bom, eu não vou saber te responder numa visão de anatomia humana, porque eu não sou médico especialista em sistema endócrino, mas o que eu posso te afirmar é que na anatomia sutil, onde estão os centros energéticos, os chakras, os centros energéticos de todos os chakras, eles estão ali. O que que eu sugiro? Que você faça, tenha hábitos, faça tudo aquilo que vai equilibrar o centro energético da garganta. Porque se a glândula não está ali para ter essa interação do corpo físico com o energético, mas você faz ações com o seu corpo que irão conectar com o centro energético da garganta que continua ali, né? Então, você vai desbloquear, estimular e equilibrar, harmonizar esse centro energético. Então, aula de canto, praticar comunicação não violenta, expressar as suas necessidades, né? Ter conversas difíceis antes de encontrar uma harmonia nas relações, às vezes é necessário. Estabelecer limites através da sua comunicação, para que você eduque as pessoas, né, do como tratar você, do como é benéfico você se relacionar com elas. E aí então tem os aromas, as cores e tudo mais, né, que podem beneficiar. Então, nosso centro energético da garganta tem a cor do azul do céu. Então, olhar para o céu quando ele não está nublado, olhar para o mar, né, tudo isso amplia o horizonte e te ajuda a expressar. Então, o elemento ligado ao chakra da garganta é o éter. Então, olha só, as pessoas provavelmente estão muito mais nesse plano das ideias, sem ancorar na raiz. Por isso, toda a relação que você fez, Silvina. Porque se ela não está ancorada, ela está flutuando no plano das ideias, não conecta com a ação necessária e os resultados não vêm. E aí aumenta o medo. Tua resposta foi bem perfeita, como se tivesse, se você conhecesse a Lilian, né? Ela faz parte da comunidade. E a Lilian também sabe, né, que a medicina germânica explica que mesmo você tirando a glândula, o centro do comando lá no cérebro está lá. Então, se você... viu, Lilian, você descreveu, de fato, né? A, a glândula, ela é ativada pelo comando que está no nosso cérebro. Então, esse comando continua existindo. Por isso, você fazendo tudo isso que a G falou, né? Eu vou deixar essa live aqui no YouTube, porque nós vamos usar ela para estudo, G. Então, tanta coisa que você... Eu anotei alguns detalhes aqui, porque muita coisa faz sentido com coisas que a gente conversa nos grupos, né? Dos diabéticos, né? Então, o nosso tempo já estourou, né? Já já está maior do que a gente preveniu, né? Então, mas não sei se você quer concluir com algo, mas para mim você já entregou muito.
Foi assim, não foi uma aula, mas foi um autoconhecimento para nós diabéticos. Tem muitas pérolas mesmo aqui, né? Muita coisa que aos poucos a gente pode ir absorvendo mais, né? Então, da minha parte, por enquanto, gratidão mais um pouco. Chegou atrasada não, Tiane? A Tiane também é do padrão diabética. Sempre atrasada, não, Tiane? Vai ficar gravada, você pode acessar depois. Querida, eu fico feliz de ter contribuído, né? E desejo que todas as pessoas aqui possam exercitar coisas que eu deixei de contribuição. É para mim um grande prazer estar aqui compartilhando o que eu busquei, estudei e que sigo, né, praticando. E ando atenta aqui para meus padrões e meu comportamento, porque como eu tenho na minha herança genética diabetes, é muito interessante tudo Os que você fala. 3% do teu diabetes estão lá, né? Eu fico assim, opa, isso que a Silvina falou me despertou alguma atenção aqui. Mas eu fico feliz de estar desde nova já buscando esse caminho de autoconhecimento, de mudança do meu ambiente, mudança não só do ambiente externo, mas do meu ambiente mental, né? Me escreve no direct, Lilian, que aí eu te falo as formas de adquirir o livro, porque eu não tenho uma página de vendas do livro, tá? Aí lá eu te coloco como que você pode adquirir o seu. Muito obrigada. Então, Silvina, eu acho que todos nós estamos aqui para aprender. E eu fico feliz de contribuir na jornada tão específica que você tem como missão de ajudar as pessoas, né? De vez em quando eu vejo propagandas explicando como tem alguns remédios que mais fazem mal do que bem. Eu fico um pouco assustada com tudo isso, mas imagino que a pessoa com medo ela vai logo buscar um remédio com a intenção de que aquilo vai trazer de fato um benefício. Só que ela está tratando sintomas sem buscar a solução na causa. E eu quero deixar aqui os meus parabéns para você, né, por essa dedicação de trazer essa consciência para as pessoas, apesar de todo o medo, porque quando nós temos um problema, aquilo mexe profundamente com a gente. Então, é diferente quando a gente olha uma situação que nos afeta, aquilo não mexer profundamente com as nossas emoções e a gente de fato confiar. Então, você está mostrando um caminho que é possível, que é seguro e que pode ser gradativo e que você dá a mão para a pessoa não ir sozinha e que ela possa ter experiências diferentes nessa vida, né? Que a vida dela não seja só essa forma de ver a vida e esse padrão disfuncional, que ela realmente tenha novas experiências. Então, parabéns para todo mundo também que está seguindo a Silvina e se dedicando. Inicialmente não é fácil atravessar as nossas sombras, olhar nos olhos das nossas sombras, mas aos pouquinhos a luz vai chegando e vai iluminando e tudo vai ficando melhor. Muito obrigada, Silvina, pelo convite. Te agradeço muito, né? E a parte que você trouxe, assim, dar a mão, né? A mão está aí, né? E tem vezes que a gente não consegue, parece que a gente tem vontade de soltar as mãos, né? A vontade sempre vem, né? Então, eu sei o quanto é difícil sair da diabetes, sair do padrão, porque eu fiquei muitos anos nessa. Quando eu te conheci, eu ainda estava, será que eu vou, será que não vou, né? Então, a gente precisa quebrar barreiras mesmo. E no começo é pesado, não é um caminho fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, eu vejo o quanto, Gê, você também se desafia a fazer o que é difícil. Uhum. E nós, diabéticos, temos muito essa vontade de achar um caminho fácil como se ele existisse, né? Ele existe, mas primeiro precisa quebrar os muros que a gente mesmo construiu, que foram construídos, né? Então, começo não é fácil e depois vai ter novos desafios. Nunca vai ser aquela ilusão do fácil, não existe, né? Tudo que é diferente, novo, tem o desafio. Sim, Eu estava na minha zona de conforto, numa agenda lotada no presencial. Eu não imaginava que os desafios do digital seriam tão grandes, mas sim. também é necessário que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender para fazer o diferente que a gente deseja fazer, É. né?
dedicação tem sido contínua e realmente vem muitas coisas difíceis. Sim. Aí é onde a gente percebe as pessoas que têm consistência e as que não. Então, para tudo na vida vai vir um desafio evolutivo. E a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Você tocou bem na ferida do que causa diabetes, né? A pessoa sabe que existe um caminho, a pessoa sabe, alguém já indicou, mas ela teima em não querer fazer porque fica naquela birra, né? E essa birra que a gente, uma vez que a gente tem consciência, é sair dessa birra nossa, natural, é o caminho da. Nós tivemos uma super live essa semana, a gente estudou ela hoje de manhã no grupo, né? Quanto nós sabemos as coisas e continuamos por birra fazendo aquilo que a gente acha que é seguro. E isso faz nos ficar doentes, né? Então a gente vai buscar aquele remedinho rápido em alguns momentos, né? Porque precisa aliviar de vez em quando, né? Sim. E nos permitir, mesmo buscando aquele remedinho rápido, não, agora passou aquele medo, vamos retomar a jornada de novo, né? Então, de vez em quando a gente vai cair. Eu caí muito e ainda caio. Ah, Aí no dia seguinte vem a tosse. sim, altos e é isso que dá um movimento do que uma linha reta. Sim, Faz parte. hoje tive que fechar várias vezes o microfone por causa da tosse. Porque eu passei muitos medos ontem, anteontem, né? Então a tosse vem na fase de restauração. Quando a gente se conhece, a gente não tem mais medo, né, de cair de novo, né? Vai diminuindo, né? E é importante se acolher. Se acolher e aceitar. De fato, eu tive medo de novo, né? E vai. Bom, Obrigada, Gê. obrigada a você. E está convidada a voltar de novo, tá? Ah, Eu estou com inscrições abertas para a segunda comunidade de diabéticos, então vou usar muitas partes aqui como ensinamento para esse mês agora que bom. de abertura Fico muito, de segunda comunidade, né? fico Então, feliz. muita gratidão mesmo. Obrigada, Silvina. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Tchau, tchau.